Bem-vindos ao curso de Conhecimentos Gerais para a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, soldado segunda classe. Bem, meus amigos, nessa nossa aula nós iremos abordar o tema a nova ordem mundial. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, como já é de costume, eu gostaria de agradecer ao nosso parceiro, Estudo Tático Cursos Preparatórios. Agradecer por esta importante parceria que consiste na realização desse projeto que visa o acesso ao conhecimento de forma gratuita e inclusiva. Fica aqui os meus agradecimentos. E agora nós iremos iniciar a nossa aula. Boa aula e bons estudos. Aula 11, tema a nova ordem mundial. Vamos analisar o conceito de nova ordem mundial, de acordo com o que diz a geografia. Quando nós falamos em nova ordem mundial, nós estamos falando de um conceito que pode ser definido como uma iniciativa que tem como objetivo uma profunda alteração e o estabelecimento de um novo equilíbrio de poder nas relações entre os países no cenário internacional. Quando nós falamos no conceito de nova ordem mundial, esse conceito ele está ligado à geopolítica e às relações internacionais, onde nós teremos a elaboração de cenários baseados em fatos acerca do impacto de novos países dentro do contexto global. Por exemplo, nessa disciplina, nós trabalhamos muito a questão relacionada aos assuntos militares, a capacidade de guerra de cada país, o poder bélico de cada país, o que nós determinamos como poderio militar. Nesse sentido, a revolução dos assuntos militares, em que se procura fazer uma discussão mais aprofundada, vai indicar diretamente o uso das ferramentas dentro do conceito de guerra moderna, ou seja, as novas tecnologias e a nova forma de se fazer guerra. Quando nós abordamos esse conceito de ordem mundial, tudo isso indica que nós teremos um país que vai se destacar dentre os demais. E, geralmente, esse país ele será uma potência militar e uma potência econômica. Ele terá duas características. Nesse slide, nós vamos falar sobre a bipolarização. A bipolarização, também conhecida como Guerra Fria, ela tem o seu início no fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, e o seu fim a partir da queda do Muro de Berlim, em 1989, e o fim da União Soviética, em 1991. Aqui nesse nosso mapa, nós temos um mundo bipolar porque eu tenho um mundo dividido entre Estados Unidos, representando o capitalismo, e a União Soviética, representando o socialismo. E aqui no nosso mapa, nós temos aqui a divisão por mundos. O mundo capitalista, representado em cinza, liderado pelos Estados Unidos. O mundo socialista, liderado pela extinta União Soviética. E em laranja, nós temos aqui os países periféricos, também conhecido como o Terceiro Mundo, que era formado em parte por países capitalistas subdesenvolvidos e países socialistas subdesenvolvidos. Só que logo depois, com o fim desta divisão do mundo em dois polos de poder, a bipolarização, nós teremos a queda do Muro de Berlim, onde no ano seguinte, 1990, nós teremos a reunificação da Alemanha e, posteriormente, o fim da União Soviética. Esses fatos encerram a ordem bipolar e dá início em uma nova ordem, conhecida como ordem multipolar. Multipolar porque eu tenho agora vários polos de poder agregados em centros de decisão, como os Estados Unidos da América,
os países da Europa que compõem a União Europeia e na Ásia, o Japão. A partir do momento em que encerra-se a ordem bipolar, nós teremos a ordem multipolar, onde nós temos vários centros de poder, dentre os quais destacam três grandes potências mundiais de grande poderio econômico e tecnológico. Estados Unidos da América, onde o continente americano é a sua área de influência. Europa Ocidental, que corresponde à União Europeia, onde nós temos ali uma área de atuação que corresponde à Europa Oriental e ao continente africano. E nós temos o Japão que possui uma área de influência na região do Pacífico e na Oceania. E percebam que, logo depois do fim da Guerra Fria, nós vamos ter a regionalização geoeconômica. Os países do norte desenvolvidos e os países do sul subdesenvolvidos. Lembrando que essa regionalização ela segue critérios econômicos. Porque aqui no hemisfério sul geográfico eu tenho Austrália e Nova Zelândia, aqui na Oceania. Porém, essas duas nações, economicamente falando, elas são desenvolvidas, o que coloca as duas dentro do grupo dos países do norte. Estados Unidos da América, Japão e Alemanha, esta última integrante da União Europeia, representam os centros de decisão do capitalismo internacional. Por quê? No mundo bipolar, o poder ele é medido pela capacidade econômica, ou seja, disponibilidade de capitais, avanço tecnológico, qualificação da mão de obra, nível de produtividade e índices de competitividade. Essa é uma tendência de um mundo globalizado, de um mundo conectado. Inclusive, nós temos até uma aula falando sobre globalização, e dentro desta aula nós iremos abordar esses aspectos responsáveis pela integração. O fim da ordem bipolar, representada pelos Estados Unidos versus a União Soviética, possibilitou a criação de um mundo globalizado, de um mundo conectado. Aqui nós teremos como exemplo dessa conexão a expansão de mercados, visando maiores lucros, que movem os capitais produtivos e especulativos. E no que diz respeito a essa condição macroeconômica, a invasão hoje, ela não segue mais um contexto militar no sentido de que nós temos uma invasão armada. Hoje a invasão ela é feita a partir de capitais, mercadorias, serviços, informações, o consumo em si. Todas essas questões estão ligadas a este mundo multipolar caracterizado pela globalização. Vamos seguindo aqui adiante. E dentro do contexto que nós estamos aqui destacando, nós podemos colocar que as novas armas dessa globalização, nós temos a agilidade, a eficiência das comunicações e da informática. Quanto mais desenvolvidos são os setores desses países, nós temos um poder decisivo nas questões econômicas, e dentro desse conceito que nós estamos estudando aqui, a nova ordem mundial, ela vai possibilitar a criação da internet. Ou seja, hoje a invasão ela é online, porque nós temos a rede mundial de computadores, a internet, que vai interligar as bolsas de valores, os mercados de capitais, e dentro desse processo nós vamos reduzir o risco de uma terceira guerra mundial, porque como a economia é globalizada, um país depende do outro. Então não existe mais aquela bipolarização. E hoje, no contexto atual, uma terceira guerra mundial, ela torna-se inviável, porque uma terceira guerra mundial iria afetar todas as economias do mundo. Só que vale ressaltar que a nova ordem mundial, ela resolveu alguns problemas, mas, porém, a desigualdade social continua, os sentimentos relacionados à xenofobia, à aversão a estrangeiros, a imigrantes, continuam em vários lugares do mundo, desemprego, agressão ao meio ambiente, conflitos religiosos, conflitos étnicos, tudo isso continua. E dentro desta questão, a nova ordem mundial, ela não é um novo mundo.
no qual estão assegurados o respeito às minorias, à ordem e à estabilidade. Os problemas ainda continuam, só que, comparado com o que tinha antes, melhorou em vários aspectos de forma significativa. E para nós concluirmos a nossa aula, a nova ordem mundial não significa o mundo de paz, pois é simplesmente a constituição de um novo arranjo geopolítico e econômico no plano internacional. Percebam que a ordem mundial ela é sempre estável. Por quê? Estável no sentido de que hoje eu tenho um grupo de países no tabuleiro geopolítico e amanhã nós podemos ter outros países ditando as regras do jogo do capitalismo internacional. Ok. Bem, meus amigos e minhas amigas, por aqui eu finalizo esse vídeo. Tudo de bom e que a força esteja com vocês.